Olá a todos! Vamos lá com o nosso bate-papo diário, títulos públicos hoje. Quem não já ouviu falar dos títulos públicos sabe que eles existem, mas muitas vezes não sabe nem por onde começar. Vamos lá, o papo de hoje a gente vai falar muito sobre conceitos e características. Porque, deixa eu baixar aqui para não atrapalhar tanto, vamos ficar aqui um pouquinho. Mas por que existem os títulos públicos, gente? Existem por dois, assim, existem por uma necessidade. Nossa sociedade, pelo governo e pelo tesouro, seria a caixa, né? Caixa do nosso governo, ele precisa se financiar. E o que é se financiar? Considerando todos os custos dele, todas as despesas, mais os juros que ele tem que pagar, a conta muitas vezes não fecha. Então ele tem duas formas de se financiar. Ele pode se financiar. São três, mas a gente vai falar de duas. Mas a primeira forma seria através dos tributos. Aumentar tributo, taxa, contribuição especial, taxa especial, maiores impostos, etc. Isso traz uma arrecadação de curto prazo. Ou ele pode buscar financiamento, ele pode buscar dinheiro para pagar os investimentos, para pagar máquina, através de emissão de títulos públicos. Ou seja, ele fornece um papel, ele te promete remunerar o seu dinheiro. Ele pede emprestado. É exatamente isso. Ou ele toma ou ele pede emprestado. E aí, qual que é a diferença de um para o outro? Assim, a diferença é porque quando ele se financia, seja via impostos ou seja via emissão de papel, ele tem impactos diferentes na economia, impactos diferentes, inclusive no dia a dia. Mas um dos principais fatores de arrecadar recursos de longo prazo com emissão de título é que a gente, como sociedade, a gente vai distribuir esse impacto ao longo do tempo. Então tá aqui, ó, um longo período. Então o que o governo faz? Ele emite os títulos, em troca ele recebe o nosso dinheiro, e aí a gente mesmo, viu gente? A gente está emprestando para o governo, no ponto de vista de investimento. Nós estamos emprestando dinheiro para o governo, ele está te dando um título público com uma promessa de remuneração. E isso, para a sociedade como um todo, tem um fato importante, que você alonga essa dívida, não é uma coisa que você vai ser paga no curtíssimo prazo, que vai ser tão onerosa para a nossa sociedade. Então, por isso que existe isso. E até o ano 2000, até o começo dos anos 2000, só os grandes bancos poderiam financiar o governo. A partir da criação do Tesouro Direto, a população em geral pode também financiar o governo. O que a gente está falando é isso. É financiar o governo, financiar a máquina pública e, em troca, receber uma remuneração. Uma remuneração que é considerada livre de risco. Tem que colocar aqui, ó, livre de risco. Como diria o pessoal da Faria Lima, risk free. Risk free. Por quê, povo? Porque o governo não quebra. Pode dar o pepino que for. Se falhar aqui, aonde ele vai buscar? Ele vai buscar aqui, ó. Em tributo, taxa. Então, assim, a população como um todo vai pagar. Por quê? Porque o país não quebra, né? Então, vamos lá. Esses títulos, portanto, por o país não quebrar e ser os títulos mais seguros, são os títulos considerados livres de risco. Então, quando a gente fala um título livre de risco, então a gente já entende que a possibilidade de remuneração é menor. Ou seja, porque a remuneração dos juros é uma função também do risco. E se eu não tenho risco, então talvez eu não tenha remuneração. Mais ou menos. No caso do Brasil, não. Você tem uma remuneração pelo papel, porque o Brasil precisa desse dinheiro para se financiar, então ele precisa remunerar esse papel. Quais são os títulos públicos que estão acessíveis a nós? Aí começa o problema da nossa conversa. Muitos de vocês não vão querer seguir, mas quem quer investir, quem quer entender, faça o votos que fique, que a gente vai tentar fazer esse papo ser mais leve,
Então o governo tem 5 produtos, 5 papéis disponíveis. Tesouro emite para a gente, investidores, 5 tipos de papéis, cada um com uma característica, mas todos com o mesmo objetivo. O dinheiro quer, o governo ou o tesouro quer o seu dinheiro emprestado, que é o nosso dinheiro emprestado. E nós, como investidores, queremos uma remuneração sem risco. É essa a relação. Portanto, se há essa relação, então quais são onde a gente pode trabalhar isso? Então vamos lá. Você tem a tal da LFT, que a gente vai entrar no detalhe, que é no Tesouro Direto com esse Tesouro Selic, LTN, Tesouro Prefixado, NTNF, Tesouro Prefixado com juros semestrais, NTNB, Tesouro IPCA, aqui que está o ponto, IPCA protege da inflação, também com pagamento de juros semestrais. Então, o que eles estão conectados? Eles estão conectados a um indexador. O que é um indexador? É aquilo que remunera o dinheiro. Para onde a taxa da remuneração vai seguir? É o proxy, enfim. A LFT é o Selic, então assim, dependendo de quanto está a Selic, é quanto está remunerando. A LTN e NTNF são taxas pré-fixadas, ou seja, no momento que você vai comprar o título, você já sabe quanto vai receber. E a última, a NTNB, é atrelada ao IPCA. Você tem a taxa do IPCA mais um adicional, um prêmio adicional. Certo? Não vou entrar hoje para falar sobre cupom, mas você tem uma remuneração. O que é o cupom? Seria tipo os dividendos, entre algumas aspas. Quando você compra fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos, o cupom seria tipo os dividendos, tá? Que você recebe semestralmente nas NTNFs, certo? Que são os tesouro pré-fixado com juros semestrais e o tesouro IPCA. Vixe, começou a apertar. Vamos lá, letras financeiras do Tesouro. Letra financeira do Tesouro, ela não paga um cupom, ou seja, você investe no começo, ela tem remuneração, no fim, no vencimento do papel, você recebe o valor. A remuneração dela é a Selic, é praticamente a Selic, tem um 0,0 alguma coisa a mais, tá? Cotação dada por pontos a mais ou menos a Selic, liquidez de zero, um papel altamente líquido, Esse aqui é o papel que muitas empresas podem usar. Ao invés de deixar o dinheiro no caixa, na poupança programada, no banco, você pode alocar o seu caixa numa LFT. Por quê? Porque ela traz uma liquidez ao mercado e ela vai ser remunerada na Selic. Então, com certeza, é melhor que uma poupança, certo? Aí a gente tem, que é o ponto positivo, você não fica preso a uma taxa pré, ou seja, se a Selic disparar, você acompanha junto, você vai ganhar mais. A estratégia de remuneração de caixa que eu falei para vocês, e você fala de estratégia de curto prazo. Como a gente está falando de uma liquidez em D0, é uma estratégia de curto prazo. Eu falo que porque aqui tem uma necessidade de investimento de maior volume de dinheiro, isso aqui é muito importante para empresas. Fica a dica, quem tem empresa, quem tem um caixa lá que tá parado, aqui é um belo de um papel. Aí quando você fala do ponto de vista nós, pessoas físicas, investidores pessoas físicas, a gente começa já a falar no tesouro pré-fixado, LTN. O tesouro pré-fixado significa o quê, gente? Você não tem cupom entre aspas, dividendos, ou seja, você investiu, você vai ter remuneração, você vai ganhar lá no final. Aqui a gente já fala de estratégia de curto, médio prazo, já está saindo do curtíssimo prazo, indo para o médio. PU sempre é desconto, não vamos entrar nesse detalhe, que senão o nosso papo vai ficar chato, mas, assim, gente, você investe e você recebe no final com uma taxa pré-fixada, ponto. Aqui, você investiu, olha o seu fluxo de caixa, você recebe no final. Você recebe o seu investimento, 10 mil, por exemplo, você recebe 10 mil mais taxa, ok? Você sabe quanto que você vai receber, então para quem é conservador, isso aqui é maravilhoso. Efeito carrego, gente, efeito carrego é a bola de neve positiva. Então assim, juros sobre juros, você recebe o montante lá completo no juros sobre juros.
E são papéis, como todos os papéis do Tesouro, papéis líquidos. Ou seja, se você precisar sair, você consegue sair. Um ponto importante para destacar aqui, ok, você consegue sair, mas vai depender muito das condições de mercado. Se seu papel é atrativo, você pode conseguir, inclusive, sair por um preço, que a gente chama de ágio, mais caro do que você pagou. Então você vai ter ganho na saída. A recíproca é verdadeira também. Vamos falar da NTNF, Tesouro Pré com juros semestrais. Aqui a gente começa a falar de cupom. É interessante essa estratégia para quem gosta de fundos imobiliários, para quem gosta de ações com pagamento de dividendos. Isso aqui é uma estratégia boa para você compor sua carteira também com títulos públicos. Títulos livres de risco, gente, é muito importante para compor carteira. Você recebe 10% anual. Então, lembra que aqui, aqui, como que foi o fluxo de caixa? Aqui, nesse caso, o fluxo de caixa vai ser assim, ó. Você investiu, daí você vai receber no final. Você investiu, você recebe no final. Imagina que você investiu e recebe o mesmo valor. Os juros, você vai recebendo... Opa, perdão. Paga esse cara. Ops, sai. Paga esses caras aqui, desculpa. Os juros você vai recebendo semestralmente. Quanto de juros? Fixo, 10% ao ano. Ah, eu quero tirar dúvidas com isso. Tá bom, me chama aqui que eu tiro essa dúvida. Tá? Daí você vai recebendo juros, tal, até o vencimento. No vencimento você recebe igual esse cara aqui. Ok? Você tem um retorno reconhecido, o efeito carrego que eu falei para você, juros sobre juros, bola de neve positiva, liquidez a mercado, como a gente falou, mesmo caso anterior. Gente, se precisar sair, você sai. Dependendo da condição de mercado, você sai ainda bem. Hoje, o momento de compra é um momento bom. A gente está comprando barato, você pode sair daqui a pouco, na hora que as coisas acalmarem, sair melhor. Você tem os cupons, a estratégia de cupom é muito legal. Não vou falar estratégia de fechamento de curva, que é uma coisa mais avançada. NTNB, as vedetes do mercado de títulos públicos. Por que vedetes? Gente, protege você da inflação. No mundo que vivemos, e principalmente no país que vivemos, essa proteção é super relevante para a sua carteira. Aí você pode falar estratégias de curto, médio e longo prazo, depende, você tem ativos de 2024 até 2055. Vai depender da sua estratégia. E também tem um cupom de 6% ao ano. Mesma coisa, gente. Você investiu, você vai receber no final e você tem as suas entradinhas semestralmente. O interessante é o seguinte, o interessante é que se você pega um final par, o vencimento final par, você recebe em 2 meses. Março e novembro, eu acho. Março e novembro. Se você tem o título com final ímpar, você recebe em fevereiro e outubro. Tenho quase certeza que é isso, tá, gente? Então, se você compra 2 títulos, você vai ter lá 4 meses do ano que você está pingando para você o cupom, que seria o dividendo. Isso aqui é uma estratégia boa para quem quer compor uma parte mais de aposentadoria, sabe? Receber um valorzinho. O que é muito legal? Protege com a inflação, ideia do carrego, juros sobre juros, liquidez a mercado, dependendo das condições, você sai com ágio, você tem os cupons que você recebe. Então, é isso, gente. Esse é o nosso bate-papo. Eu estou indo cada vez mais rápido para não ficar longo, que eu estou recebendo feedbacks que meus vídeos estão longos. Mas o que eu gostaria de trazer para finalizar? Quais taxas nós temos hoje? Mais ou menos. Isso varia dia a dia. Mas vamos lá. Vamos começar com a LFT não precisa falar, certo? Selic, mais alguma coisa. Por exemplo. Ok? A gente vai para a LTN. LTN, lembre-se, letras do Tesouro Nacional, pré-fixado, sem pagamentos semestrais, tudo no final. Uma LTN hoje, para 2025, a gente está vendo em 11,39%. Olha que interessante. Pô, você tem investimento melhor? Tem, mas livre de risco não. Isso aqui é um exemplo para 2025. Tá? Isso aqui não paga cupom semestralmente. NTNF, que é a mesma da de cima, que é igual a essa, só que ela paga semestralmente. Quanto está vindo ela? 11,12%. 2029.
Nossa, mas eu tenho que carregar o papel até o fim? Não, gente. Lembra que eu falei para você? Você consegue sair. A liquidez é mercado. Claro que vai dependendo do momento da curva do seu papel, você pode sair com ganho ou com perda. E você tem a NTNB. NTNB que hoje está pagando IPCA mais 4,72, vamos falar 4,72, para o papel de 2026, certo? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tendo dúvidas, falem comigo e vamos nessa. Um abraço, tchau, até a próxima, gente. Tchau.